Shalom, então, mais uma vez, você que está assistindo aí, através da internet, no nosso canal do YouTube, né, youtube.com/ensinando de Sião, inscreva-se lá no nosso canal, para ter os vídeos semanais notificados para você. Tem um tal do sininho lá que tem que ativar, né, então ativa lá o sininho também, para você receber o lembrete quando a gente postar a palavra nova lá. E você que está aqui na Rádio Sion, você que está vendo ao vivo aqui a palavra, viu, recebe a abrahá, a bênção de Deus, fresquinha aí para você. Bom, eu quero agradecer ao Eterno, porque a gente entrou, Ele nos permitiu entrar já no estudo de Shemot, Êxodo. Dê uma olhada aqui na tela, Shemot, livro de Êxodo, a porção de hoje, que também chama Shemot, corresponde ao Êxodo 1, verso 1, até o capítulo 6, verso 1, e o título da palavra é, obedecer. Você pode ler comigo? Vamos ler juntos? Obedecer. Obedecer a homens ou a Deus? Então essa paraxá, ela vai começar com o povo de Israel sendo escravizado, e ela vai terminar com Moisés e o seu irmão, de frente a Faraó, dizendo as célebres palavras de Êxodo: deixa o meu povo ir. Ok? Então esse é o escopo aí, geral da paraxá. O que eu quero chamar a sua atenção hoje são para alguns detalhes, porque nos detalhes estão as diferenças, nos detalhes estão as coisas mais especiais. Preste atenção, acompanhe aqui na tela comigo o nosso estudo. Olha, nessa paraxá nós vemos que os filhos de Jacó se tornam uma grande nação. Vemos que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó não é um Deus longínquo, não é um Deus inalcançável. O Deus de Israel é um Deus que interfere na história da humanidade, cuja imutabilidade não se refere à ontológica supremacia do seu ser, mas à fidelidade para cumprir as suas promessas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Meu irmão, eu já entro nessa paraxá e eu me deparo com o capítulo 3, onde Moisés tem a revelação ali de Deus na sarça ardente, e Moisés pergunta a Deus: espera aí, mas quando eu chegar lá nos anciãos de Israel e perguntar quem me enviou, o que eu vou responder? Responda que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó ouviu o clamor deles. Tá, mas se eu disser isso, eles me voltarem e perguntam dizendo: qual é o seu nome? Qual é o nome desse Deus então? O que eu vou responder? E aí Deus proclama ali 3 palavras, que a partir desse momento vão mudar a história da humanidade, do homem. Ele declara no verso 14 do capítulo 3, diga para eles: Errie, Asher, Errie. Que o mundo cristão traduziu isso desde as primeiras traduções da Septuaginta, da Vulgata, como sou o que sou. E se você pega os comentários dos primeiros cristãos, daqueles filósofos que se converteram ao cristianismo, eles então fizeram uma análise de Deus com base nesse versículo, mas a tradução não foi uma tradução exata. Eles traduziram esse texto como eu sou o que sou, como se a coisa fosse mais voltada à ontologia, né? Ou seja, a supremacia do ser de Deus como um ser imutável, como um ser grandioso, como um ser infinito, como um ser tão santo e sublime que ele é inalcançável. Você pega as obras de Agostinho, Justino não tanto, mas Agostinho, Jerônimo, depois mais tarde, Tomás de Aquino, todos eles vão fazer essa interpretação dessa resposta de Deus em Êxodo 3, como sendo assim: olha gente, isso aqui está falando da grandeza de Deus, da supremacia de Deus, né? Da imutabilidade, Ele não muda, Ele sempre permanece o mesmo, e de tão santo e sublime, Ele é inalcançável, Ele é distante dos afazeres dos homens, Ele é muito glorioso para poder se preocupar com o que você come, com o que você não come, da forma como você trata os filhos, como não trata os filhos, como educa, se não educa, se entra, se não entra, se come, não come. Não! Ele é um Deus santo, sublime, e até de certa forma misterioso, porque é tão santo que a gente não compreende. E eu leio isso aí, gente, e eu até admiro,
mas eu vejo nesses comentários, não o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, não o Deus de Israel dos profetas, eu vejo o Deus de Aristóteles. Eu vejo o conceito que filósofos tinham de uma divindade. Então, quando eu leio esses comentários, eu vejo mais Aristóteles e Platão do que o Deus da Bíblia. Porque aqueles homens transferiram a imagem, a ideia de divindade para a fé. Começaram a interpretar textos hebraicos com essa base filosófica que tinham como gregos. Mas esse não é o Deus da Bíblia. Quando eu leio as palavras no original, serei o que serei, erriê, asher, erriê, 3 palavras. Elas me indicam que o Deus dos filósofos não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que se torna aquilo que ele se torna aquilo que você precisa, ele interfere na história, ele é presente, ele interfere na sua vida, ele faz morada dentro de você, ele é ativo, ele é dinâmico, ele participa. Não é um Deus distante, de tão santo é longínquo. Não, ele fala, eu estou dentro de vocês, façam um tabernáculo para que eu possa morar dentro de vocês. Êxodo capítulo 25. Ele é um Deus presente, ele é um Deus que trabalha na história. A história vira o que? O campo da sua atuação. Os filósofos veem Deus como sendo a eternidade em movimento, não é isso? A eternidade em movimento, aquela coisa imutável, né? Não é assim o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele vê a história como o palco da sua atuação. Ele muda a história, ele reduz a cinzas impérios, ele transforma um povo escravo em uma grande nação. E aí a gente vê, mas talvez esses filósofos tenham, que depois viraram pais da Igreja Católica, talvez eles tenham se inspirado em passagens onde o Eterno diz que ele não muda. Então como Deus pode mudar, né? Mas na verdade, se você... Vamos pegar uma dessas passagens lá em Malaquias capítulo 3, que os evangélicos conhecem muito bem, mas eu quero, um pouquinho antes lá do texto que você conhece, eu quero falar uma coisa para você. Olha, se você analisa lá a passagem de Malaquias, ela diz o seguinte: porque eu, o Senhor Adonai, não mudo, ok? Eu, Adonai, não mudo. Olha aqui, para um pouquinho. Baseado nisso, os filósofos interpretaram Deus como sendo esse ser eterno e imutável, de certa forma distante e inalcançável. Mas se você analisa as palavras de Malaquias, em relação a que Deus não muda? Em relação a que Deus é imutável? Vamos ler? Continua lendo. Ó filhos de Jacó, não sois consumidos, porque eu não mudo. Desde os dias de vossos pais, Abraão e Isaque, vos desviastes os meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Eterno dos Exércitos. Mas vocês dizem, em que havemos de tornar? Resumindo, em relação a que o Eterno não muda? Em relação às promessas feitas a Abraão, a Isaque e Jacó, em relação às alianças que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó e Davi, em relação a essas promessas, Deus não muda. É o que ele diz aqui em Malaquias. Em relação aos seus princípios, a sua ética, a sua moral, Deus não muda. Mas a sua misericórdia é tão grande por você e por mim, que há mudança sim, não em Deus, mas na sua lei. Você sabia disso? Porque se você interpreta Malaquias como sendo um Deus imutável, totalmente, e aí você se depara com problemas. Você lê em Êxodo 34, Deus se revelando a Moisés na fenda da rocha e diz: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, visito a iniquidade dos filhos, dos pais nos filhos, iniquidade do pai no filho do filho, até a terceira e a... Está lá.
Aí você lê em Jeremias capítulo 31, Deus anunciando pelo profeta uma nova aliança que faria, e ele começa o capítulo dizendo o seguinte: não vai mais ser dito em Israel, os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos é que se embotam? Eis que diz o Senhor Deus dos exércitos, cada um pagará pelo seu próprio mal, ponto. Uma mudança, clara, evidente. A própria nova aliança. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá e com a casa de Israel. Não conforme a aliança que fiz com vossos pais, quando os tirei pela mão da terra do Egito. Mas esta é a aliança que farei com eles. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. No coração imprimirei as minhas leis. E as escrevereis na mente. Mudou. Aperfeiçoou. Deus não muda em relação às suas promessas a Israel, não muda em relação à sua misericórdia, não muda em relação aos seus princípios. Aí você se depara com passagens como Ezequiel capítulo 33, Deus explicando para o profeta: olha, se o justo, que recebeu profecia de vida, voltasse para a iniquidade e esquecer todo o caminho da justiça, eis que na sua iniquidade morrerá. E se o ímpio, que recebeu palavra de Deus de condenação, de maldição, de juízo, se esse ímpio que foi condenado por Deus, Deus anunciou o juízo para ele, se ele se arrepende, e se ele restitui o mal que fez, aquele juízo de Deus é o quê? Revogado. Aí você se depara com Ioná, com Jonas e o pecado da cidade de Nínive. Era para ele ir lá anunciar que a cidade seria destruída, ponto. Ele chega lá e, para sua surpresa, o que acontece com o rei e com os súditos e com a população? E com os animais? Se arrependem. O decreto foi cumprido? Respondam, o decreto foi cumprido? A cidade foi destruída? Não. Deus segurou o juízo, porque houve arrependimento. Então cuidado quando você ouvir filósofos, teólogos citando esse versículo aqui, porque não é a imutabilidade ontológica que eles entenderam de Deus a verdadeira. O Eterno é um Deus dinâmico, Ele se manifesta no nosso dia a dia, Ele controla a história, Ele determina quem sobe, quem desce, quem vive, quem morre, Ele interfere nos afazeres do homem, porque Ele é um Deus próximo, dinâmico. E Ele é um Deus que não muda em relação às suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó. E você lê a Jeremias 31, você lê lá, ainda que se deixar de haver sol, se deixar de existir lua, estrelas, se puderem ser contadas as estrelas do céu ou os grãos de areia do mar, deixará Israel de ser uma nação perante mim. Isso é que Ele não muda, é nisso. Mesmo que os seus filhos sejam desobedientes. Ele acabou de falar aqui. Porque Ele tem uma promessa e Ele vai cumprir essa promessa. Então nós temos que entender Deus não como os filósofos, mas como os profetas de Israel entendiam o Eterno. Ok? Então quando ele diz Erriê, Axeriê, serei o que serei, ele está colocando em prática toda essa dinâmica. Olha só, quando traduziram como sou o que sou, mataram todo esse aspecto de Deus, toda essa dinâmica, toda essa interferência na história, mataram isso tudo. Eu sou o que sou, eu sou e pronto. Não. Serei o que serei. Meu pai sempre costuma dizer, o que isso significa? Eu me torno aquilo que você precise que eu me torne. Davi experienciou isso. Davi foi o homem que mais deu nomes para Deus. Você já estudou os nomes que Davi deu a Deus? São mais de 100. Por quê? Porque ele era um sujeito que tinha experiências diárias com Deus, e Deus se tornava aquilo que ele precisava. Aí ele dá o nome de Deus de Adonai Nissi. Por quê? Porque ele conquistava território, plantava a bandeira lá do reino de Deus, bum! Porque o reino de Israel era chamado reino de Deus. Aqui pertence ao Eterno de Israel. Bum! Plantava lá. Aí chamava Deus, Deus me deu a vitória, Deus me deu o território. Ele é Adonai Nissi. Deus me deu estratégia de guerra para ir por trás dos filisteus, nos campos de trigo. Opa! Aí ele tinha vitória e chamava Deus do quê? Adonai Ishamilhamah.
o Senhor, homem de guerra. Olha. Aí Deus ouvia a sua oração, perdoava o seu pecado, ele dizia o quê? Adonai, El Shomea Tefilati, o Deus que ouve a minha oração. Dava a vitória contra os inimigos de Israel. Então ele se voltava a Deus e o chamava de Adonai, El Anitzahon, o Deus da vitória. E assim por diante. Errie, Asher, Errie, serei o que, ou como, ou quando? Serei. Você é filho dele, e eu também. O que tem sido Deus na sua vida? Como você tem o chamado? Com base nas suas experiências com ele, são os nomes que você dá a ele. Como é que ele tem sido chamado na sua vida? Ela Nitzahon, o Deus da vitória? Ela Kodesh, o Deus da santidade? Ela Simcha, o Deus da alegria? Ou ele tem sido na sua vida Ela Bushá, o Deus da vergonha? Ela Pahad, o Deus do medo? Como ele tem sido visto na sua vida? Errie, Asher, Errie. Serei, me tornarei aquilo que me tornarei que serei. Vamos lá. Eu não queria falar sobre isso, mas acabou que eu falei. Bom, que o tema é outro aqui, vamos correr aqui, vamos lá. Nessa paraxá, grandes mudanças ocorrem num curto período de tempo. Os israelitas são transformados de minoria protegida para escravos oprimidos. Moisés passa de bebê perseguido para príncipe do Egito, e depois de pastor midianita para líder dos israelitas. Porém, há outros episódios de grande importância e que muitas vezes passam despercebidos aos olhos dos leitores. Na verdade, esses desprezados relatos representam as raízes de toda a redenção que iria ocorrer. Tudo acontece muito rápido e você pode passar despercebido por algumas coisas. Mas coisas que são fundamentais para tudo que vai acontecer na frente. E eu quero estudar essas coisas com você. O que aconteceu que foi determinante para que a história do Êxodo pudesse ocorrer? Então vamos acompanhar aqui, olha. Vou dividir em três eventos importantíssimos. Vamos lá, o primeiro. As parteiras para os hebreus. Puxa vida, talvez você nunca tenha ouvido isso aqui que eu vou falar. Vamos ler o texto sobre as parteiras? Vamos ler. Pode acompanhar aqui, ó, que eu vou usar um hebraico aqui para elucidar algo. Êxodo 1,15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias. Para aí agora e olha aqui para a tela. Parteiras hebreias em hebraico é isso aqui, ó. Me yaldot ha-ivriot. Me yaldot ha-ivriot. Que pode significar parteiras hebreias, mas se houver uma relação construto e absoluto, pode também significar o quê? Parteira para os hebreus, ou dos hebreus, parteiras responsáveis por ajudar os hebreus, ok? É uma outra tradução dessa frase. Então, o rei do Egito ordenou as parteiras para os hebreus, das quais uma se chamava Shifra e a outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteira às hebreias, tá vendo? Mais uma alusão, ó. Quando vocês estiverem servindo de parteira para as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Na sua Bíblia pode estar escrito assim, a todos os filhos dos hebreus que nascerem, mas não tem isso no original, não tem a palavra hebreu no original não. A palavra no original é, a todos os filhos que nascerem, lançareis no Nilo. Ou seja,
ele estendeu a ordem a todo menino que nascesse, seja egípcio ou hebreu. Tamanha a paranoia dele, tá? De exterminar de controlar os judeus. Então, olha aqui, parteira para os hebreus. Puxa vida. Parteira para os hebreus. Qual foi a atitude delas? Não obedecer a ordem de Faraó, que era uma ordem que imputava uma injustiça. Elas iriam ir contra a lei de Deus se obedecessem a Faraó. Então nós tiveram que fazer uma escolha. Quem nós vamos obedecer? A Deus ou a homens? Quem elas escolheram? A Deus. E o que aconteceu? O povo de Israel prosperou, multiplicou. E o que Deus fez com elas? Retribuiu a elas, fazendo com que elas se tornassem prósperas naquilo que elas faziam. O que elas faziam? Não era dar luz? Não era aumentar famílias? E o que aparentemente elas não tinham até esse ponto? Família. E o que Deus fez quando elas escolheram servir a Deus e não a homens? Deus deu a elas sucesso naquilo que elas faziam. Ou seja, as parteiras constituíram família. Olha só. Então é o seguinte. Porque, como muitos tradutores antigos atestam, Flávio Joséfos, Dom Isaac Abarbanel, que é o ancestral do Silvio Santos, que vocês conhecem, Samuel Lusato, esse é já do século XIX, o Abarbanel, o Joséfos dos primeiros séculos, o Abarbanel foi do século XV. Ele nasceu em Lisboa. Deixa eu falar sobre esse camarada aqui. Dom Isaac Abarbanel, ou Abravanel, é o mesmo nome. Ele nasceu em Lisboa, e no século XV, e ele se tornou muito próspero, e muito estudioso. Ele era um exímio exegeta, comentarista, ele escreveu comentários da Torá. E depois, com a Inquisição, ele vai para a Espanha, ele começa a servir ali aos reis da Espanha. Quando eles começam, Isabel e Ferdinando declaram a Inquisição, ele tenta convencer os reis de não aplicarem a Inquisição na Espanha. E ele oferece dinheiro à coroa. Se vocês não perseguirem os judeus, eu vou dar dinheiro, eu vou comprar a liberdade dos judeus. Mas o Torquemada, que era o representante da igreja junto aos reis católicos, não permitiu. Diz a lenda, a história, que ele jogou um monte de dinheiro assim no chão, diante dos reis, e falou assim: vão trair a Cristo como fez Judas por dinheiro? E aí os reis, então, aplicaram a Inquisição. Aí o Dom Isaac Abarbanel, ele custeou a saída de muitos judeus ali da Espanha, pagou para que eles fugissem da Espanha, foi para a Itália. E lá ele morreu na Itália. Mas na Itália ele produziu muita coisa, ele era muito inteligente e tinha uma inteligência financeira e bíblica muito grande. Então foi um homem que produziu muita coisa e vale a pena você pesquisar sobre ele. E o Senhor Abravanel, que é o descendente, o Silvio Santos já falou isso, que descende diretamente desse homem. O Senhor Abravanel é descendente direto do Dom Isaac Abarbanel. E o Abarbanel tinha uma característica que eu gosto muito do Abarbanel, porque eu me identifico muito com ele. Ele não gostava, ele gostava, mas ele achava muito distante do judeu comum os comentários talmúdicos. Quando ele pegava comentários da Torá, ele achava tão alto o nível, que ele falava assim: gente, o meu irmão judeu carpinteiro, meu irmão judeu sapateiro, meu irmão judeu comerciante, não consegue entender isso aqui não. Então o Abarbanel começou a fazer comentários da Torá para que as pessoas pudessem entender realmente o significado. Viu? Então ele colocou ali ao nível acessível a todos os seus comentários da Torá. Fantástico. E ele também traduziu esse versículo aí de Êxodo como sendo parteiras para os hebreus. O Samuel Lusato, a mesma coisa. O Samuel Lusato é meu companheiro, porque também lutava com excesso de filosofia nas academias judaicas. Muita filosofia. O judeu não precisa de filosofia grega. O judeu precisa de entender a Bíblia, a Torá, viu? Então, o Lusato também combatia um pouquinho o excesso de filosofia nos meios judaicos. Pois bem, esses homens atestam que essa tradução aqui é a correta.
parteira para os hebreus. Ou seja, essas mulheres poderiam ter sido o quê? Egípcias. Porém, elas conheciam o Deus dos hebreus e decidiram não executar a ordem cruel de Faraó. Como recompensa por sua fidelidade, o Eterno as fez frutíferas e prósperas naquilo que faziam como profissão. Elas optaram por obedecer a Deus e não a homens. Segundo exemplo, Êxodo capítulo 2, verso 1. O que diz lá? Um homem da casa de Levi. Quem é esse homem da casa de Levi? Que foi-se, tomou a mulher da casa de Levi e tiveram um filho. E esse filho era muito bonito. E eles esconderam o menino por 3 meses. E depois ela conseguiu colocar o filho num cestinho num cestinho untado ali com betume, para que o cestinho pudesse ir navegando no Nilo e pudesse que Deus direcionar o futuro daquele menino, que a mulher, sua mãe, sentiu que aquele menino era especial. Mas a questão que às vezes você não percebe é a seguinte: olha aqui para mim, olha aqui comigo o texto, olha. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Preste atenção no início desse verso. E foi-se, vai ler, e um homem chegou lá, e tomou por sua esposa, e ela concebeu, e nasceu o Moisés, que viria a ser Moisés. A questão que os rabinos chamam a atenção das pessoas é a seguinte: Moisés, quando nasceu, já tinha 2 irmãos. Você concorda? Então essa mulher que o filho de Levi tomou, já era a sua esposa. Mas por que ele teve que ir e encontrar-se com ela de novo? Por causa da ordem de Faraó, no capítulo 1, o que os pais hebreus estavam fazendo? Eles estavam separando-se das suas mulheres. Por quê? Para que elas não tivessem filhos, e esses filhos, se fossem homens, teriam que ser mortos. Então, para evitar esse sofrimento todo para a mãe, o que os pais estavam fazendo? Deixando as suas casas. Mas a Torá fala que assim que ouviu o decreto de Faraó, esse homem teve uma ambição. O nome dele era Amram. Ele toma uma mulher de nome Yocheved. E ele tem esse desejo de ir lá e ter um filho com a sua esposa, por causa da ordem de Faraó. Ele pensou assim: Faraó quer destruir a linhagem de Israel. Faraó quer impedir o cumprimento das promessas dadas a Abraão, Isaque e Jacó. Eu não vou permitir. Agora que eu vou lá, vou fazer um jantar muito especial para minha esposa, vou comprar aquele vinho que ela gosta. Nós não vamos aceitar a ordem de Faraó. Amram, ou Amrão em português, aportuguesado, né? Transliterado. E sua esposa Yocheved, ou Joquebed, demonstraram a mesma atitude das parteiras. O homem da casa de Levi não aceita o decreto de Faraó. O verbo usado no verso 2, como foi-se, reflete uma ação determinada e repleta de simbolismo. Ele foi e demonstrou que nenhum monarca ou império conseguiria destruir a linhagem de Israel, nem as promessas dadas a Abraão, Isaque e Jacó. Ele decide então voltar para sua esposa com o propósito de ter um filho, o qual seria símbolo da sua fé nas promessas de Deus e na resistência ao antissemitismo. Ele também decidiu obedecer a Deus e não a homens.
E se não fosse por essa atitude, não teria Moisés. A quem nós vamos obedecer? A Deus ou a homens? Caso número 3. Talvez seja o mais importante dos 3 que eu estou mostrando aqui. Caso número 3. A filha de Faraó. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira, elas não entraram. Vendo a filha um cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é hebreu. Então disse a irmã do bebê para a filha de Faraó: você quer que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça, chamou a mãe. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, trouxe a ele a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho dela. Esta lhe chamou de Moshe, porque disse: das águas o tirei. A filha de Faraó é um dos maiores mistérios que nós encontramos nessa história do Êxodo. Porque os rabinos perguntam: o que essa mulher estava fazendo no Nilo? Ela não tinha banheira dentro do seu palácio? Claro que tinha. Meu amigo, o Egito era um dos maiores impérios da época. Se não for o maior império nesse século XV a.C., era o maior da humanidade, o maior império do mundo. Você não acha que essa mulher tinha banheiras criadas para dar banho nela? Ou sei lá, piscinas dentro de palácio? Essa mulher tinha tudo. O que ela estava fazendo no rio? E por que as servas não entraram com ela? Por que só ela entrou? O que ela estava fazendo lá? O rio é, ainda mais o Nilo, né, cheio de crocodilo lá. Realeza não entra em Nilo não, gente. Ah, foi brincar na água. Brincar na água? Princesa de Faraó, brincar? Sozinha? Por que as servas não entraram com ela então, se fosse para brincar na água? Recrear. Os rabinos presumem que a filha de Faraó conhecia a fé dos hebreus e buscava praticar os seus preceitos. Eles dizem que ela foi às águas do Nilo sozinha, não para tomar banho, mas para fazer a imersão ritual da purificação mensal. Ela escolheu obedecer a Deus e não a homens. Por quê? A teoria é uma teoria, que essa mulher já conhecia os preceitos dos hebreus. Aí você pergunta assim: Mateus, mas a Torá foi dada só depois com Moisés, como é que ela estava tentando aplicar preceitos? Não, a Torá já era ensinada entre os hebreus. Tanto é que Deus fala para Isaac em Gênesis capítulo 15, o seu pai Abraão foi fiel aos meus mandamentos e à minha Torá. Então Abraão já tinha uma revelação da Torá, não como Moisés ia ter, mas já havia preceitos que os hebreus perpetuavam, você está entendendo? Como a circuncisão, como o Shabat, como diferenciação de alimento, aquilo que é imundo, aquilo que é puro, para consumir, como formas de adoração, e até mesmo, segundo alguns rabinos, as festas. Abraão pode ter celebrado Pêssar, em Gênesis capítulo 18. Se a gente lê a palavra festa lá em Gênesis, capítulo 1, Deus criou o sol e a lua para as estações. Ali a palavra em hebraico é moedim, festas. Deus criou o tempo para poder marcar as festas. Mas enfim, poderia ser essa mulher uma temente a Deus, numa terra pagã? Sim. E ela ia, conforme o costume dos hebreus, se banhar na água.
para se purificar. É uma lavagem simbólica no final do período menstrual. Isso na época, você não tinha água encanada, você não tinha absorvente, você não tinha nada, a mulher tinha uma lavagem simbólica. Será que essa filha de Faraó estava aplicando isso na vida dela? Será que ela escolheu, sendo filha de Faraó, mesmo assim, ela escolheu obedecer a Deus e não a homens? Olha isso, pessoal. Uma mulher de altíssimo nível social, ela põe tudo isso secundário para poder obedecer a Deus. E foi por causa dessa obediência dela que ela viu o que lá? Boiando. O menino Moisés. E ela o toma e olha, ela abre e ela imediatamente vê o que? É hebreu. E o que ela pensa no seu coração? Há algo de Deus aí. Eu, que estou lutando para cumprir o preceito dos hebreus, que entendi o Deus dos hebreus, recebo do rio um menino hebreu? Tem coisa aí, eu vou criar esse menino. Deus tem algo com esse menino, eu vou criar esse menino. Você entendeu? Talvez, deixa eu pôr uma coisa para você aqui, uma citação do Rabino Shula. O Rabino Shula escreveu: essa mulher sem nome foi a mulher que salvou Moisés e o criou como príncipe no Egito, como neto de Faraó. Ela salvou a história de Israel e o cumprimento das promessas de Deus para Israel, para o mundo inteiro. Se essa mulher gentia não fizesse esse ato de bondade e salvasse esse menino hebreu, os eventos que levariam à libertação de Israel e à preparação para a salvação do mundo inteiro através de Yeshua, não teriam ocorrido. Rabino Shula fala que ela é a mulher mais importante da história, mas não é tida como tal porque as pessoas não entendem que ela teve uma participação fundamental no processo de redenção de Israel e também do mundo. Se não houvesse Moisés, não teria povo de Israel. Se não tivesse povo de Israel, não teria Davi. Se não tivesse Davi, não teria Yeshua. Você entende a cadeia? Como é que Deus brinca com a história do homem? É o palco de Deus. Isso que difere do conceito grego. Os gregos acham que o tempo é cíclico, que a divindade se ausenta e que as coisas correm lá por si próprias. Causa e consequência, causa e consequência, causa e consequência, e assim vai. Mas esse é o problema com a ciência. Eu estava lendo um comentário essa semana do Rabino Jonathan Sachs, em inglês, e ele diz o seguinte: olha, eu há décadas falo que a investigação científica se baseia numa falácia, se baseia num erro. Porque a ciência costuma a procurar, se você tem um fato, você tem que ter uma causa. Então, para se estudar o fato, você vai buscar a causa, não é isso? A causa, a consequência. Então, você tem o fato e a causa que está sempre no passado. A psicologia freudiana se desenvolve nisso. O que ocorreu, o que levou o menino no passado a ser isso hoje? Então, o passado explica o futuro. Aí o Rabino Sachs fala o seguinte: espera aí, mas na Bíblia não é assim não. Erriê, Asher, Erriê. E se o presente estiver sendo determinado pelo futuro? E se o presente estiver sendo determinado pela minha esperança no que há de acontecer? Então eu mudo hoje, eu me adapto hoje, porque eu quero chegar lá, onde eu sinto, onde eu sei que eu tenho que chegar. Então a causa não está no passado, a causa está no futuro. Então não é causa. Vocês estão entendendo? Então você vê que Israel é uma nação cujo tempo mais glorioso não está no passado, está no futuro. É aquele futuro que está quase lá, mas nunca chegou, está sempre um passo depois. Nós temos a promessa que Deus iria nos levar para uma terra que emana leite e mel, e lá Ele nos daria sossego dos nossos inimigos. Em algum momento da história nós tivemos sossego dos nossos inimigos? A gente aguarda o Messias, porque aí a gente sabe que a gente vai ter sossego dos nossos inimigos. Israel é constituído do povo mais antigo da terra, talvez um dos povos mais antigos da terra que existem até hoje é o judeu. E você vai lá em Israel,
um dos povos mais antigos da humanidade, é a nação que mais se preocupa com o futuro. Hoje Israel é considerada a nação startup, a nação de desenvolvimento tecnológico. Tudo, eles estão olhando para o futuro, tudo. Por quê? O futuro causa o presente. Vocês estão entendendo? Eu estudo porque eu quero passar no exame. Eu sou justo porque eu quero herdar a terra. Errier, Asher, Errier. Vamos ver. Então, pessoal, a moral desses 3 exemplos. Pessoas que optaram por servir a Deus. Pessoas que tiveram um impasse, que foram confrontadas. E tiveram que fazer a escolha. Ou vou servir a Deus, ou vou servir aos homens. Essas pessoas que escolheram servir a Deus foram tremendamente abençoadas e contribuíram para o processo de redenção que Deus estava trabalhando. Só que, o que acontece hoje? Vivemos em uma época onde os valores e os princípios do eterno não são apenas desprezados, eles são também ridicularizados. Não vou nem entrar nessa questão aqui com você. Nem vou entrar. Não basta não guardar. Não basta não cumprir. O homem tem necessidade de ridicularizar, blasfemar. Isso é pior. Pior do que você desprezar alguém é você zombar de alguém. Muito pior. Então hoje a gente vê isso. A gente vê as pessoas desprezando, ridicularizando, zombando dos princípios e valores de Deus. Vemos o mundo fazendo discípulos entre os filhos de Deus, ao invés de vermos os filhos de Deus fazendo discípulos do mundo. É o contrário. O mundo está cheio de discípulos na igreja. O mundo tem muitos discípulos na igreja. O que nós vamos fazer para alterar isso? Está cheio de discípulos do mundo na igreja. Perpetuando aí, uma doutrina de 500 anos atrás que surgiu lá na Europa, que aqueles que são escolhidos para serem salvos devem manifestar essa escolha na prosperidade material. Isso hoje é a maior contaminação do mundo dentro da igreja. O sujeito criou uma teologia baseado na própria cabeça dele e não nas escrituras, que aquela coisa do determinismo. Uns nasceram para ser salvos e outros estão lascados, não adianta fazer nada. Para que fazer alguma coisa? Você já nasceu para perecer. Para que ficar aí obedecendo? Vai curtir o mundo mesmo. Mas você, é claro que você nasceu para ser salvo, né? É lógico. É o outro que nasceu para ser perdido. Você nasceu para ser salvo, claro. E você que nasceu para ser salvo, tem que demonstrar essa salvação como? Sendo próspero. Tem que ter grana. Tem que ter grana para mostrar que você é escolhido. Então, essa predeterminação, ou essa predestinação europeia, ela ajudou a perpetuar essa imagem que Deus é algo inalcançável, longínquo, nada que você possa fazer, vai te aproximar a esse Deus, você é pecador, e você vai morrer pecador, e você não pode fazer nada, você está condenado mesmo, você depende 100% da misericórdia de Deus, não adianta se esforçar, porque não adianta. Ajudou a engessar essa coisa que pau que nasce torto, morre torto, não tem esperança. E é uma coisa que nasce no Egito. Os egípcios cultuavam o sol, não é isso? E o calendário deles era regido pelo sol.
toda cultura e povo que tem como o calendário regido pelo sol, eles creem no pré-determinismo. Por quê? Não há mudança, não é isso? O sol nasce, fica pino e se põe. E no outro dia, o que acontece? Ele nasce, é cíclico. Então não tem esperança. Você nasceu escravo, vai morrer escravo. Você nasceu rico, vai ser rico. Não tem esperança de mudança. Você foi predeterminado para ser assim. Por isso que o primeiro mandamento que Deus dá aos hebreus através de Moisés é o quê? Ele fala o quê lá em Êxodo 12? Esse vos será o primeiro dos meses. Bum! E dá um novo calendário para o judeu. Calendário baseado na lua. Por que na lua e não no sol? Porque a lua é dinâmica. Cada dia ela está de um jeito. Então Deus fala, assim como a lua, vocês também vão ser dinâmicos. Vocês vão implantar o reino de Deus na terra. Vocês vão aprimorar-se a cada dia. Vocês nasceram aqui escravos, mas não serão escravos. Eu mudo o destino de povos. Eu exalto imperadores e destruo imperadores. Eu exalto povos e derrubo povos. Eu sou o Senhor Deus. Que me envolvo, está entendendo? Eu sou Deus que se envolve. Êxodo 20, os 10 mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Primeiro mandamento. Primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Então Deus não começa falando para o povo, eu sou o Deus criador dos céus e da terra. Ontológico, supremo, grandioso. Eu sou o Deus que, segunda pessoa do singular, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por isso, vocês não vão ter outros deuses. É um Deus que se relaciona, é um Deus próximo, não é um Deus longínquo dos filósofos. Ô, gente, é tanta coisa para mudar. Às vezes dá um desânimo. Eu fico vendo, às vezes tem que pegar algum... Eu leio muita coisa. Eu vou pegar um comentarista desse, um pai da igreja católica para ler. Mas é tanta coisa que eles miss the mark. A intenção foi boa, mas ficou longe do alvo. Você vê essas pessoas explicando sobre Deus, floreiam tanto, viajam tanto, elucidam tanto, elaboram tanto e perdem o que é mais importante. Erie, Asher, Erie. Mas é o quê? É o futuro que determina o presente, não é o passado. Se o seu passado determinar o seu presente, você está condenado. O que deve determinar o seu presente é o seu futuro. Porque o que passou eu não posso mudar. O que passou eu não posso mudar. Mas o que vai existir depende da minha atitude hoje. E eu sou livre para escolher servir a Deus e não homens. Hoje eu sou livre. Eu tenho livre-arbítrio dado da parte de Deus. Não há predeterminação alguma. Não há predeterminação alguma que me obrigue, que me leve a não escolher a Deus. Eu escolho a quem sirvo. E a minha escolha hoje vai determinar o meu amanhã. Mesmo que o meu passado não tenha sido bom, mas o que eu fizer hoje, eu exercer o meu livre-arbítrio, que os filósofos falam que não existe. Existe. Deus me deu o poder de escolher servi-lo ou não, e eu vou usar esse poder para Ele, eu vou escolher servi-lo. Urge que os filhos de Deus, discípulos de Yeshua, o Messias, demonstrem a sua fé através de obras de justiça, estando dispostos a guardar a lei do eterno, a sua ética e a sua virtude, apesar do curso deste mundo.
está precisando de mais gente para poder determinar e falar: eu escolho servir a Deus. Isso aí que estão massacrando, passando essa mensagem para os meus filhos, essa mensagem que estão tentando educar os meus filhos, essa ideia que o mundo está apregoando no meu lar, isso não é vontade de Deus para mim, e eu me recuso a andar dessa forma na minha vida. Eu me recuso a ensinar isso para o meu filho. Eu me recuso a ser proibido de guardar a lei de Deus. É a revolta santa. Deus instrui Moisés: não se una à multidão para protestar contra a autoridade. Isso aí é fato. Mas eu tenho um exemplo aqui claro. Se autoridades começam a te proibir de guardar os princípios e os valores de Deus, não aceite. Última página aqui, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quem me conhece, quem conhece meu trabalho, sabe que o meu aconselhamento número 1, meu conselho número 1, para você que descobre as raízes da fé, você que começa a ter experiências com a lei de Deus, você que começa a reinterpretar a lei de Deus como ela é verdadeiramente, você começa a entender a beleza dos mandamentos de Deus, não para te salvar, mas para te qualificar como servo de Deus. Você começa a reinterpretar as palavras de Yeshua no contexto original. Eu sempre admoesto pessoas como você, quando perguntam: vou sair da minha igreja. Vou sair da minha igreja porque eu descobri o Shabat. Vou sair da minha igreja porque eu descobri as festas. Vou sair da minha igreja porque eu descobri A, B, C. Vou sair da minha igreja porque lá não se ensina igual você ensina. Quem me conhece sabe. Qual é o meu conselho para essas pessoas? Não saia. Guarde, cumpra esses mandamentos no seu lar, com a sua família, viu? Porque se você se manter numa posição de submissão, respeitando a autoridade que Deus constituiu sobre você, o próprio Eterno começa a te dar o quê? Começa a abrir portas para você. E quantos casos de pessoas eu já vi isso acontecendo? O camarada não sai lá declarando guerra para todo mundo, igual aquele filme lá, Comando para Matar. Ele chega na igreja igual o Comando para Matar, metralhando todo mundo está errado, todo mundo é Babilônia, só ele que está certo. Ele briga com o pastor, briga com a mulher do pastor, briga com o diácono, briga com o presbítero, briga com o zelador, ele briga com todo mundo, só ele é que é o certo. Eu falo, essa atitude não é de filhos de Deus, está faltando sabedoria. Então meu conselho é: permaneça, ame. Muito mais do que o seu argumento teológico é a sua vida. A vida, o testemunho, fala muito mais que o argumento teológico. Eu falo, não sai de igreja por causa de discordância teológica, não, meu irmão, não faz isso não. Porque discordância sempre tem, né? Desde que não sejam coisas da espinha dorsal da fé. O pastor lá, o grupo, a Beit que eu frequento, chegaram à conclusão que Yeshua não é o Messias. Opa, mas aí não. Aí não. A igreja que eu frequento está ensinando que Israel é o povo amaldiçoado e não mais eleito. Aí você tem que chegar, peraí, não é assim. Mas com jeitinho, né? Chega, fala, exponha, né? Converse, não chega já. Mas, diga mas, se chega ao ponto de te proibirem, você está entendendo? O negócio é a pessoa fazer vista grossa, né? Meu irmão, não cria confusão na igreja aqui não, você quer guardar Shabat? Guarda na sua casa, mas o povo aqui não está preparado. Beleza. Agora, se o pastor te chama lá, se o seu líder te chama, desculpa estar falando isso aqui,
Mas eu sou inspirado por essas histórias. Eu tenho que aplicar isso na minha vida. O camarada te chama lá, o seu líder te chama e fala assim, ó, você a partir de hoje está proibido de falar ou de guardar ou de praticar qualquer coisa relacionada a Shabat, e você é obrigado a pôr na sua mesa todo dia um torresminho lá, para você provar que você não guarda essas coisas. Te proíbo de não comer. Te proíbo de celebrar qualquer festa que seja desses judeus na sua casa. Está proibido. E aí? E aí? Imagina que seja alguma coisa que Deus te revelou. Foi Mateus que te oprimiu. Aliás, ninguém pode te oprimir em relação a essas coisas. Ninguém pode te obrigar em relação a essas coisas. Tem que ser algo que Deus revela. Deus se revela nessas coisas para você. É Deus e você. É no seu ritmo, na hora dele. Não é chegar um cara de quipazinho na sua casa lá e ordenar que você jogue tudo fora, pare de comer, passe a guardar. Não é isso não. Isso aí não é decisão apostólica não. Decisão apostólica é, Moisés é ensinado em cada sábado, em cada sinagoga, desde os tempos antigos. Vai buscar. E na medida que Deus for te revelando, você vai aplicando. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Beleza. Se Deus te revelou, se é feito por fé, se você tem convicção, e chega uma pessoa de autoridade no seu ambiente eclesiástico e te proíbe, ou mande você fazer coisas que vão contra a palavra de Deus, ó, a escola dominical é sua, mas ensina lá, hein, que Israel não detém mais nenhum tipo de eleição diante de Deus. Você vai ensinar lá, hein, aí o camarada senta na primeira fileira para te ouvir. O que você vai falar? Você vai falar o que ele te mandou falar? Ou você vai falar o que a Bíblia fala? Ou você vai falar o que Jeremias 31 fala? Que enquanto existir sol, lua, estrela, Israel vai ainda continuar sendo o povo escolhido de Deus. O que você vai falar? Então aí, eu sou um camarada pacifista. Se possível, eu tenho paz com todo mundo. E sou contra esse negócio de desigrejado. Eu acho que não é uma coisa boa o sujeito de ser desigrejado. Entendeu? Não é bom. Esse fenômeno de desigrejado não é bom, porque o sujeito fica sem comunhão, fica sem amizade, fica sem relacionamento. Isso é ruim. O ser humano foi feito para ter relacionamento. Mas se acontecer uma situação dessa, o camarada te oprimindo, te obrigando, te ordenando a não guardar, te proibindo de guardar a lei de Deus, meu amigo, aí agora você vai ler aqui comigo. Se te proibirem de fazer o que é agradável a Deus, de guardar os princípios imutáveis da lei de Deus, qualquer que seja aplicável a você. Claro, né? Tem que ser a lei aplicável a você. Eu vou guardar a Torá toda. Não, você tem que guardar as leis que se aplicam a você. Se te proibirem, seja como Shifra e Puá, seja como Amram e Yocheved, seja como a filha de Faraó, e principalmente, seja como Simão Pedro, Rachaliah, o apóstolo. Declare as palavras que demonstram o seu amor incondicional a Deus e a sua doutrina. Quais são? Quais são essas palavras proclamadas por Pedro quando foi confrontado pela liderança dos saduceus? Parem de ensinar essa doutrina. Parem. O que Yeshua havia ordenado para eles? Ide. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Não é? Ide. O que o líder dos saduceus falaram para Pedro? Falou para Pedro? Não. O que Pedro respondeu? Vamos lá ver? E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis desse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina. E quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos, imagina a cena, eles ficando de pé e todos falando ao mesmo tempo. E todos os demais apóstolos, que haviam sido livres, né? Eles estavam presos, Deus os libertou, eles estavam sendo confrontados aqui de novo.
todos os apóstolos afirmaram: antes, vamos ler todos juntos? Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós terminamos dizendo: restauração já, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.